Elivaldo Barbosa, bom dia. Olá, Tiago, bom dia, tudo bem? Bom dia a você que nos acompanha. Houve um fórum de governadores, uma reunião com o presidente Michel Temer, o governador Wellington Dias participou. Exatamente. Foi uma reunião do presidente Michel Temer com 17 governadores, a maioria, claro, obviamente, da sua base aliada, mas também participaram governadores de partidos de oposição. Do PT participaram, por exemplo, 3 governadores, o do Ceará, Camilo Santana, do Acre, Tião Viana, e o do Piauí, o Wellington Dias. Foram tratados, Tiago, assuntos referentes ao alongamento da dívida dos estados com o BNDES. Aí o Piauí participa. O Piauí não tem dívida com a União, mas com o BNDES tem. E, por exemplo, já existe um acordo previsto numa legislação aprovada no Senado no ano passado que prevê esse alongamento, só que até agora o banco ainda não pôs em prática. O Piauí já repassou cerca de 180 milhões de reais, dinheiro que poderia ser investido, ter uma outra finalidade aqui no estado, sobretudo agora, no momento de crise. E há também, segundo o governador Wellington Dias, um acerto com o governo federal e sua equipe econômica para a liberação de um empréstimo de 7 bilhões de reais para todos os estados. E a divisão para os estados obedecerá ao critério do fundo de participação, ou seja, caberá ao Piauí, nesse critério, 315 milhões de reais. Repito, no momento de dificuldade financeira, não deixa de ser um alento para os estados. No aspecto político, claro que o Palácio do Planalto também cumpre um papel importante, que é de buscar, digamos assim, agradar os estados com sua base aliada e, com isso, ter um retorno de uma base sólida e fiel no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Elivaldo Barbosa, ontem houve uma reunião da bancada federal piauiense onde ficou acertada a destinação de 118 milhões de reais em emendas ao orçamento geral da União. Esse dinheiro vai para onde? São emendas impositivas. No total, Tiago, são mais de 200 milhões de reais. Agora é um dinheiro que foi contingenciado, ou seja, foi bloqueado pelo governo federal. Isso sempre acontece. E a reunião ontem da bancada, nós temos aí esse registro feito, presentes com todos os deputados e senadores, foi acertado que o desbloqueio de pelo menos 118 milhões de reais. Ou seja, recurso que poderá ser liberado ainda este ano. E foi feita uma redivisão, uma redistribuição desses recursos. 27 milhões para a duplicação que seriam destinados para a duplicação da BR-343, serão utilizados agora em obras de arte, ou seja, viadutos, obras aqui de alargamento da zona urbana de Teresina, entre o balão ali da Tabuleta, o elevado da Tabuleta até a ladeira do Uruguai. E a maior parte dos recursos, 91 milhões de reais, destinados à assistência à saúde, ou seja, vai ser repassado esse dinheiro para o governo do estado e redistribuído com as prefeituras de todo o estado. Esse remanejamento obedeceu, Tiago, o critério de levar em conta, por exemplo, a situação da saúde. E foi levantado esse aspecto pelo deputado federal Marcelo Castro. Foi preciso uma votação, porque... Houve impasse, né? Exatamente, houve um impasse, porque houve a necessidade desse remanejamento, porque houve um prejuízo grande para o recurso previsto no orçamento através das emendas impositivas da bancada do Piauí para o alargamento, melhorias na rodovia 343, essa que sai de Teresina em direção ao litoral. E nessa votação venceu o remanejamento destinado à saúde, né? Votaram contra esse remanejamento ou pela manutenção do critério para beneficiar a rodovia 343, apenas o senador Ciro Nogueira, como também os deputados Silas Freire, Iracema Portela, Mainha, Silas Freire, Iracema Portela e Mainha, 4 votos. Os demais votos dos 2 senadores e de 7 deputados estaduais, eles foram favoráveis a esse remanejamento. Portanto, essa é a novidade em termos de recursos via emendas orçamentárias, emendas da bancada federal para o estado do Piauí, aprovadas ontem numa reunião liderada pelo deputado federal Átila Lira, que é o coordenador da bancada piauiense no Congresso Nacional. Elivaldo, o presidente estadual do PSDB se manifestou acerca da decisão do partido em nível federal de permanecer na base de apoio ao presidente Temer. Essa decisão ainda não foi digerida assim, totalmente.
da cúpula à base partidária. Nos estados, por exemplo, a orientação de permitir uma certa comodidade, esperar o tempo passar sem muito estresse em relação ao que o partido decidiu, de permanecer na base do presidente Michel Temer. Veja o que disse o presidente da legenda aqui no estado do Piauí, o deputado estadual Marder Menezes. Nós entendemos que o apoio às reformas, independentemente de qualquer partido ou do partido, ele deve acontecer porque as reformas elas são do Brasil, são do Estado brasileiro, elas não pertencem a um presidente ou a qualquer outra liderança específica. São reformas importantes para estabilizar o país e retomar o crescimento. Com relação à ocupação de espaços no governo federal, a opinião da maioria das lideranças piauienses é de que o partido deveria deixar os espaços, deveria ficar à vontade e isso não impediria o apoio às reformas, ou seja, a ocupação de cargos ela não é prioritária, ela deveria ficar em um outro plano e dentro da situação que está o país, nós entendemos que o PSDB poderia ter tomado essa posição. Mas também entendemos o lado dos grandes estados, dos estados que têm governadores eleitos pelo partido, isso pesou bastante. Bom, ao que parece, não foi bem digerido, como você falou, né? É verdade. Pesou aí, como disse o deputado Marder, os estados, a opinião dos estados é que tem governos do PSDB. O caso de São Paulo, o maior estado do país, Geraldo Alckmin, tem também o estado de Goiás, Marconi Perillo, o estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, enfim, alguns estados importantes e acaba que essa ala mais, digamos assim, mais influente do PSDB pesa muito numa decisão dessa natureza. Tiago, o certo é que, aos poucos, o PSDB vai ter que se adequar, que, pelo menos por enquanto, o lugar dos tucanos é ali no Palácio do Planalto, aliado ao PMDB e ao presidente Michel Temer. Vamos à última, Elivaldo. Tiago, uma boa notícia para quem às vezes precisa negociar, às vezes aquecer o mercado da construção civil via imóveis que foram resultado de litígios entre proprietários e a Caixa Econômica Federal. Aquelas casas, imóveis que são tomados, o pagamento não é feito, muitas vezes vai para execução extrajudicial. Aí o que fazer com esses imóveis? Vai para leilão, é uma burocracia danada. Hoje, daqui a pouco, às 9 horas, a Caixa Econômica vai firmar um convênio com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRECE, que é uma instituição credenciada. E o CRECE, por este convênio, vai ficar com a competência, vai ficar habilitado a repassar ou a comercializar esses imóveis, que são residências, edifícios comerciais, enfim, todo e qualquer imóvel que entra nessa categoria de execução extrajudicial via Caixa Econômica Federal. Portanto, será, quem sabe, uma maneira de transformar a renegociação ou muitas vezes o comércio desses imóveis de uma maneira mais ágil, que pode aquecer até o mercado imobiliário aqui no estado do Piauí. Quero agradecer a Elivaldo Barbosa pelas informações. Muito obrigado, um bom dia e bom trabalho. É isso, Tiago. Um abraço, até mais tarde no Jornal do Piauí.